Olá! Vamos continuar a usar o Feng Shui para melhorar a nossa vida? Vamos aprender a usar essa técnica do Feng Shui para criar um ambiente de prosperidade na nossa casa? Criar mais harmonia, mais bem-estar? Vamos ter uma vida mais saudável e próspera? Criar o ambiente dos nossos sonhos. Como é que a gente faz isso? Será que é tão difícil assim? Não, não é não. Existem algumas regras, até bem simples, que ajudam a gente a equilibrar o nosso ambiente e melhorar a nossa vida. Então vamos lá. Então o que a gente pode fazer na decoração da nossa casa, né, por exemplo, para harmonizar o nosso ambiente e melhorar a nossa vida profissional, nossos relacionamentos, enfim, melhorar a nossa vida de verdade, né? Bem, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da decoração interna da casa. Nos outros vídeos, aqui no canal, a gente falou muito da teoria e dos fundamentos do Feng Shui. Mas me pediram para falar um pouco de como a gente começa a usar a prática do Feng Shui, não é? Como a gente começa a aplicar isso. A ideia não era essa, a ideia era deixar esse vídeo, né, para depois, né? Mas vamos atendendo a pedidos, vamos atropelar um pouco o planejamento desse canal e vamos falar um pouco sobre um objeto decorativo que causa uma enorme polêmica no Feng Shui. Muita gente tem dúvida sobre isso, muita gente pergunta sobre isso, muita gente fala sobre esse objeto sem ter muito conhecimento. Existe uma certa displicência quando se fala nesse objeto, né? Virou uma espécie de modismo até. Falam muito sem saber do que estão falando. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje do espelho. Como usar, quando usar e onde usar. Existe muita confusão sobre a utilização de espelhos no Feng Shui. Você deve ficar bastante confuso, né, quando lê a respeito, né? Cada revista fala uma coisa diferente, cada livro tem uma teoria diferente. Mas, na grande maioria das vezes, os consultores de Feng Shui e os palpiteiros dizem que o espelho é ótimo. Tem gente que diz que os espelhos são indispensáveis no Feng Shui. Segundo outros, você deveria colocar os espelhos em todo lugar, quanto mais melhor. Tem gente que diz que você deve botar os espelhos em todo lugar, em tudo o que é lugar na casa, né? Porque eles vão multiplicar as energias positivas. Uau! Como se os espelhos fossem capazes de diferenciar, como se eles fossem capazes de distinguir entre uma energia positiva e uma energia negativa, né? Isso fere um pouco a lógica, né? E você é uma energia positiva, então eu vou refletir você. Não, você é uma energia negativa, está proibido de entrar aqui em casa, não vou refletir você não. Não é razoável esse tipo de raciocínio, né? Isso é um raciocínio simplório de quem não sabe o que está falando, né? Não tem a menor noção do que está falando. Mesmo porque o Feng Shui tem milhares de anos, né? E na época que o Feng Shui foi criado, desde, né, na antiguidade, nem existia espelho, né? Mas então, é bom ou ruim usar espelhos na decoração? Depende. Para responder isso, vamos saber antes de tudo o que é um espelho, né? Como ele é feito, né? Do que ele é feito, como ele funciona e o que ele faz. São perguntas bastante justas, não é? Não tem como, ou pelo menos não é muito inteligente você colocar um objeto dentro da tua casa se você não conseguir responder essas perguntas, né? Se você não souber responder essas perguntas. Então vamos lá. O espelho é um objeto que tem uma superfície de vidro com uma camada de metal atrás, uma lâmina de metal atrás, uma película de metal. Normalmente se usa prata, né? Mas pode ser outro metal também, às vezes estanho ou alumínio, mas normalmente é prata. Quer dizer,
Isso hoje em dia, não é? Porque o que se acredita é que os primeiros espelhos, né, ou melhor, né, os primeiros experimentos para criar um espelho, né, surgiram na Suméria, na antiga Suméria, né? Os sumérios eram um povo que viveram na Mesopotâmia, né, onde hoje fica o Iraque, né? É lá perto do rio Eufrates, rio Tigre, né? Ali, por ali, naquela região lá. Os espelhos naquela época eram feitos de bronze, eram placas de bronze polidas de alguma forma, provavelmente com areia, né? O que não falta naquela região é areia. Com toda certeza, naquela época, o reflexo, as imagens que os espelhos produziam, quer dizer, refletiam, né? Não devia ser muito nítidas, né? Era o que se tinha na época. Com o tempo, de alguma forma, isso chegou na Grécia, e da Grécia, no Império Romano, né, foi se espalhando para a Europa. Mas o espelho que a gente conhece hoje, né, o que a gente está acostumado, foi criado na primeira metade do século XIX, lá pelos idos de 1830, 1840, alguma coisa assim. Só depois dessa data é que a reflexão dos espelhos começou a ficar mais nítida. Bom, isso não é importante agora, né? Isso é só uma curiosidade. Vamos ao que interessa aqui. Os espelhos têm essa capacidade, têm essa propriedade de refletir a luz que incide sobre ele. Então, o que é a luz exatamente, né? A luz é um tipo de energia eletromagnética, é uma forma de energia eletromagnética que a gente, os seres humanos, ou melhor, todos os seres vivos, percebem através dos olhos, né? Através dos nossos olhos. Ele é uma parte do espectro eletromagnético que tem uma variedade enorme de comprimentos de onda. Vai desde os raios gama e dos raios X, passa pela luz visível e chega até as ondas de rádio. A luz é uma radiação. Na verdade, a luz é uma forma específica da radiação eletromagnética, né? Então, agora, voltando para os espelhos, vamos lá. Os espelhos, então, têm essa propriedade de refletir a radiação da luz que incide sobre ele. Mas é aí que está. É aí que começa a parte interessante, né? O espelho não reflete apenas a luz visível, né? A luz que a gente vê, a luz que os nossos olhos são capazes de observar, de sentir, né? Um espelho reflete a luz de todas as partes do espectro eletromagnético, não apenas a luz visível. Isso inclui a luz infravermelha, ultravioleta, micro-ondas, entre outras faixas de comprimento de onda, né? O que acontece é que a nossa percepção visual é limitada a uma faixa de luz, né? Uma faixa desse espectro, né? Que a gente chama como luz visível. Embora a gente não possa ver diretamente a luz infravermelha ou ultravioleta, por exemplo, né? Um espelho ainda ele reflete essas partes do espectro magnético. A gente não está vendo, mas ele está refletindo, né? Nossos olhos não são sensíveis a essas faixas específicas de comprimento de onda. A gente não consegue enxergar essas radiações do espectro eletromagnético, né? Mas elas são refletidas, mesmo assim. Os espelhos são projetados para refletir a luz de maneira muito eficiente, né? Independente do comprimento de onda que incide sobre eles. Então, os espelhos refletem a luz de todas as partes do espectro eletromagnético que incidem sobre ele, né? Mesmo que a gente não esteja vendo. Olha só, todos os objetos, em maior ou menor grau, são capazes de refletir as energias, essas ondas eletromagnéticas que incidem sobre eles, né? Todos os objetos, de um jeito ou de outro, acabam refletindo parte da radiação que incide sobre eles. Concreto, madeira, metal, o nosso corpo mesmo, reflete de uma certa forma um pedaço, uma parte dessa energia. De um jeito ou de outro, todos os materiais acabam refletindo alguma coisa. Eles não conseguem absorver tudo, né? Mas os espelhos conseguem refletir quase tudo que incide sobre eles, quase tudo. Eles foram criados para isso. Essa é a função do espelho, não é? A função do espelho é de refletir a luz que incide sobre ele. Então,
Os espelhos refletem essas energias, essas ondas eletromagnéticas, essa radiação com uma eficácia enorme. Eles são muito eficientes nesse trabalho. O espectro de luz visível, como a gente estava falando, o espectro de luz solar, que os nossos olhos são capazes de ver, de enxergar, de identificar, é apenas uma parte do espectro de luz existente. A gente só consegue ver uma faixa, um pedaço do espectro de luz solar existente. Esse espectro de luz visível é um pedacinho do espectro de luz total. A luz é uma onda eletromagnética composta por fótons que, de alguma forma, conseguem sensibilizar os nossos olhos. Aí a gente enxerga. Olha só essa imagem do espectro de luz. Você pode ver que o espectro de luz visível é só um pedaço do espectro de luz total. Depois do violeta, você tem o ultravioleta, que a gente não consegue enxergar. Depois vem os raios X. Depois os raios gama. Do outro lado, você vê que depois do vermelho vem o infravermelho. Depois as ondas de rádio. Tem também ondas de TV, ondas FM, ondas AM. Depois ainda tem as micro-ondas. Essa imagem mostra bem o tamanho do espectro de luz visível. É importante você saber que os nossos olhos são capazes de ver apenas um pedacinho das ondas eletromagnéticas existentes. O espectro de luz visível é um pedacinho do espectro de luz existente. O problema, então, a questão é que o nosso amigo espelho não está preocupado com isso, né? Os espelhos vão refletir o espectro de luz total. Se a gente vê ou não vê, o espelho não quer saber. Ele vai refletir. Vendo ou não, aquilo vai ser refletido. Bom, entendido isso, vamos em frente, vamos continuar. Então, como os espelhos têm essa habilidade de refletir com muito mais eficiência que os outros objetos, eles acabam deixando os ambientes do quê? Os ambientes ficam mais yang. Bem mais yang, muito mais yang. Aqui então vamos fazer uma pausa, um pequeno parênteses, né, para explicar o que é um ambiente yang e o que é um ambiente yin. Já existe um vídeo aqui no canal sobre o conceito de yin e yang, mas é importante aqui a gente relembrar isso. Esse conceito, o conceito de yin e yang, já é bem conhecido, mas para quem não sabe, para quem não está habituado com isso, vamos dar uma rápida olhada aqui. O yin e yang é um dos pilares do Feng Shui. Aliás, de toda a filosofia oriental, da medicina chinesa, da acupuntura, Feng Shui, Bati, enfim, de toda a filosofia chinesa. Na visão taoísta, no começo de tudo, só havia o nada. O conceito de nada é um pouco difícil de entender, né? Você precisa se abstrair um pouco da realidade que a gente conhece e ter um pouco de imaginação para visualizar um nada. Normalmente, para eu conseguir visualizar um nada, eu imagino primeiro o universo, cheio de estrelas, e depois que essa imagem se forma na minha mente, eu retiro as estrelas, né? Um nada é o vazio, é a inexistência de qualquer coisa. Para quem prefere a visão cristã, quem já leu a Bíblia, no Gênesis, né, isso também é colocado, né, de uma maneira diferente, mas também é colocado, né? Então diz mais ou menos assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Só havia as trevas, e Deus diz, faça-se a luz. E a luz se diferenciou das trevas. E por aí vai. Os taoístas chamam esse estado de nada, né, do nada, de Wudi. Então, de repente, nesse estado de Wudi, surgiu uma coisa que veio acompanhada de uma outra coisa, né? Essa coisa se chama Yang e essa outra coisa se chama Yin. Esse conjunto, Yin e Yang, se chama Taiji. Yin e Yang são conceitos opostos, mas complementares e que precisam um do outro para existir. Um não existe sem o outro. A existência dessa entidade mantém tudo em equilíbrio, numa neutralidade. Esse símbolo aí que você está vendo,
Você já deve ter visto 1 milhão de vezes, né, em todo lugar. O nome desse símbolo de Yin Yang é então o Tai-Chi. Esse é o símbolo certo. Bem, Yin Yang tem propriedades opostas. Mas vamos ser bem simples aqui, sem a gente se aprofundar. Isso fica para um outro dia. Já existe um vídeo sobre isso, inclusive. Yin está relacionado com a passividade, com a ausência de movimento, com o feminino, com o frio, com o escuro, com a contração, com o negativo, com o inverno, com o interior, com o baixo, com a noite, com a terra e por aí vai. Yang, por outro lado, está relacionado com a atividade, com o movimento, com o masculino, com o calor, com a luz, com a expansão, com o positivo, com o verão, com o exterior, com o alto, com o dia, com o céu e por aí vai também. Então, né, voltando aqui para o nosso caso, um ambiente Yang é um ambiente mais movimentado, mais claro, mais ativo, por exemplo, né? Existe um dinamismo em um ambiente Yang, existe atividade. Ok? Voltando agora para os espelhos. Os espelhos deixam os ambientes mais Yang. Mas por quê? Porque como ele reflete a radiação que incide sobre ele, ele acaba multiplicando essa radiação, seja a luz ou o que for. Ele multiplica as energias do ambiente. Então, para a gente saber se coloca ou não um espelho em um determinado ambiente, é melhor a gente saber para que esse ambiente vai servir, né? A gente vai usar esse ambiente para quê? Né? Esse ambiente que a gente está falando, qual vai ser a serventia dele? Né? Para que serve aquele ambiente? Se nós estivermos falando de um quarto, um lugar onde você precisa dormir, vai descansar, um lugar de repouso, um lugar onde você precisa ter um ambiente mais tranquilo, sem muito movimento, sem grandes atividades para que você possa descansar e repousar, enfim, um ambiente mais Yin. Não é um bom lugar para se colocar um espelho, não é? Ainda mais se você tiver uma televisão no quarto. A televisão é um equipamento que emite uma série de radiações, uma série de ondas eletromagnéticas. Se tiver um espelho refletindo isso, ele vai multiplicar toda essa radiação. Todas essas ondas eletromagnéticas vão ser multiplicadas pelo espelho. O quarto é um lugar onde você vai ficar 8 horas dormindo, mais ou menos, né? Você vai passar 1/3 da sua vida lá, dormindo, praticamente imóvel, no mesmo lugar. Então vai ficar 1/3 da sua vida recebendo essa radiação. Um dia sim, o outro também. Você vai estar lá, recebendo essa radiação. É 1/3 da sua vida, 8 horas. O dia tem 24 horas, 8 horas, 1/3. Você fica 1/3, mais ou menos, né? Normalmente 1/3 da sua vida dentro de um quarto, em cima de uma cama. Tudo ali vai estar sendo multiplicado se você tiver uma televisão com um espelho enorme multiplicando tudo aquilo ali. Isso não é bom, né? Você não vai morrer por causa disso. Mas não é bom. É bom você evitar isso todo dia. Se você fica numa situação como essa, vez por outra, não faz mal, não faz muita diferença. Você fica num quarto de hotel por 2 ou 3 dias, tudo bem. Agora, toda noite, não é bom. A gente precisa evitar isso. Na verdade, o ideal é nem ter uma televisão no quarto, né? Com ou sem espelho, o melhor é não ter uma televisão no quarto. Porque, na verdade, mesmo desligada, ela continua emitindo um tipo de radiação. Mas e aí? com toda essa informação, e aí? Né? Onde é que a gente vai colocar um espelho? A gente precisa de um espelho. Ok, eu entendo isso. A gente coloca no banheiro, no closet, se você tiver um closet. Coloca atrás da porta do armário, atrás da porta do banheiro, talvez. Isso é até muito comum. Não vai ter problema nenhum se você fizer isso. Mas dentro do quarto, vamos evitar, não é? Não é uma boa ideia. E na sala? Na sala é um bom lugar para se colocar um espelho? Sim. Com algum critério, tomando alguns cuidados, você pode sim colocar espelhos na sala. A sala é um lugar onde você recebe visitas, pessoas de fora para conversar, né, para bater papo.
Você pode e deve ter um ambiente mais yang mesmo na sala, né? Tudo bem, na sala pode colocar, sem exageros. Se o espelho estiver refletindo a vista da janela e essa vista for prazerosa, ótimo, perfeito, pode colocar. Se a vista for para um local, né, ruim, feio, sujo, talvez um local poluído, um rio poluído, né, não é bom. Você está trazendo essa realidade poluída para dentro da tua casa, essa realidade suja, feia, para dentro da tua casa. Não é bom. Outra coisa, não é bom encher a sala de espelho. Chegar lá, reveste uma parede gigantesca com um espelho enorme. Isso também não, né? Muito espelho pode deixar o ambiente confuso, com muita informação. A gente falou que a sala é para ser um ambiente mais yang, verdade. Mas isso é, né, a sala é um ambiente mais yang. Dentro da sua casa, ela é o ambiente mais yang. A sala tem que ser mais yin do que o quarto. Mais yang do que o quarto. Mas ela precisa ser mais yin do que a rua. A sala deve ser mais yang do que o quarto, mas precisa ser mais yin do que a rua, que é a parte exterior da sua casa. Essa é a sua casa, é o seu abrigo. A sua casa, né, é o local onde você vai ficar mais à vontade, mais seguro. Não é? Isso requer um ambiente mais yin do que o ambiente que está do lado de fora da casa. Né? Então, sem exageros, pode usar os espelhos na sala. No quarto, não. Onde mais? Onde mais a gente pode usar espelhos? Para uso comercial. Para uso comercial, o espelho é bem-vindo, na grande maioria das vezes. Você pode colocar espelhos em lojas, em shoppings. Você vai num shopping, você vê espelho para tudo quanto é lado, né? Você tem luzes piscando, som ambiente. Tudo isso vai deixando o ambiente muito yang. Uma confusão sensorial danada dentro de um shopping, não é? Isso é proposital. Isso não é por acaso. O objetivo é deixar a pessoa um pouco mais ansiosa, inquieta, agitada. Uma pessoa ansiosa, inquieta, compra. Então, em shoppings, em lojas, é um bom lugar para se colocar espelhos. E em consultórios médicos ou consultórios odontológicos? Será que é bom ter espelhos na antessala, na sala de espera desses consultórios? Não, né? Claro que não. A pessoa vai ao médico ou vai ao dentista. A pessoa já está aflita, está ansiosa, está nervosa, talvez até com medo, né? Não sabe o que o médico vai falar, não sabe o que o dentista vai aprontar lá na boca dela. Muitas vezes a pessoa está com dor, inclusive, né? Ou seja, ou ela, se ela estiver, né, indo ao dentista, ela sabe que vai sentir dor, né? Ela pode até estar apreensiva, com uma expectativa de receber um diagnóstico ruim do médico. Então, você acha que é bom ter espelhos nesses ambientes de consultório? Que tipo de atmosfera, né? Que tipo de clima você precisa ter nesses ambientes, né? Numa antessala de um consultório médico ou odontológico? Uma atmosfera yang ou uma atmosfera yin? Se a pessoa está lá, nervosa, ansiosa, com dor, chateada, preocupada, você quer acalmar ou agitar mais essa pessoa? Você precisa acalmar, tentar tranquilizar a pessoa. Então você precisa ter um ambiente yin, muito yin. Claro que não é bom você ter espelho nesses ambientes. Olha, presta atenção. Em antessalas de consultórios médicos, o que você precisa é criar um ambiente yin, um ambiente mais ameno, com menos iluminação, uma iluminação mais tênue, que não fique muito claro, preferencialmente que não tenha televisão. Geralmente nessas clínicas eles colocam uma televisão lá com um noticiário que só tem desgraça, só mostra coisa ruim. Tudo isso é muito ruim. Se a pessoa quiser alguma notícia, estiver precisando saber de alguma coisa do noticiário que interessa a ela, por qualquer razão, ela vai para o celular. Hoje a informação está na palma da mão. Você não precisa ter televisão para isso. Nessas antessalas de consultórios médicos, né, odontológicos, a gente precisa ter uma poltrona confortável,
Ou um sofá confortável. Geralmente tem aquelas cadeiras duras, inconfortáveis, que não dá, né? Colocam uma sala esmirradinha lá pra gente. Então, a gente precisa do contrário. A sala precisa ser confortável para relaxar as pessoas, para acalmar as pessoas, tranquilizar a pessoa, o paciente que está lá. Se você quiser colocar uma televisão, eu não colocaria, mas se você quer colocar uma televisão, procura colocar um documentário sobre natureza rodando, põe um DVD lá rodando, né? Um documentário sobre animais, talvez sobre arte, coisas suaves. Não coloca no noticiário, não coloca em jogo de futebol, não coloca filmes violentos ou filmes de suspense, nada disso. Gente, o melhor é não ter televisão. Coloca um aquário então, uma música suave de fundo. Também não é bom ter aquelas revistas velhas que ninguém muda, aquelas revistas ficam lá, velhas, né, cheias de notícia do século passado, né? Troca isso tudo. Troca isso, coloca um livro de arte, um livro de fotografias, ou de paisagens, ou alguma coisa nesse sentido, né? Uma coisa suave, leve, bonita. Você tem que ajudar as pessoas a baixar a rotação delas. Não pode ter espelhos nesse ambiente, nem televisão. A gente precisa criar uma sensação de tranquilidade. A gente precisa dar serenidade para as pessoas nesses ambientes. Um ambiente organizado, limpo, esteticamente agradável, com cores suaves, tons naturais. Não é? Isso vai transmitir uma sensação de calma. Linhas suaves nos móveis, no mobiliário, né? Formas simples, um equilíbrio visual. Isso vai contribuir para uma atmosfera mais tranquila. A iluminação deve ser suave, de preferência difusa, com luzes indiretas, né? Ou, se for possível, com luz natural filtrada, né? Com uma tela solar na janela, se for o caso, né? Se isso for possível, né? Isso vai criar uma atmosfera relaxante. Sons suaves, como música suave, sons da natureza, ou até mesmo o silêncio tranquilo. Tudo isso ajuda a acalmar a mente. Estar em contato com elementos naturais como plantas, flores ou vistas para áreas verdes, isso vai trazer uma sensação de serenidade. A presença de elementos naturais no ambiente tem um efeito acalmante, né, e rejuvenescedor. Para um ambiente ser tranquilo, ele precisa ser livre de excesso de distrações, ele precisa estar livre de uma desordem visual ou de ruídos desagradáveis, né? Tem que existir uma harmonia que um espelho não é capaz de produzir. Enfim, cada ambiente deve ser decorado de acordo com a sua utilização. Isso é muito importante, gente. Lembra de tudo que a gente vem falando aqui no canal. O ambiente influencia a pessoa. Ele gera uma resposta, uma reação nas pessoas. É instintivo isso. Mesmo para os incautos, né, os desatentos, os incrédulos, é uma reação instintiva. Você não precisa acreditar em nada disso. Os efeitos de um ambiente sobre as pessoas são reais. Independe se você acredita nisso ou não. Não faz diferença. A técnica do Feng Shui é capaz de criar, então, um ambiente saudável e próspero, qualquer que seja o ambiente. Então, uma das primeiras providências é descobrir para que aquele ambiente serve. Ele vai ser usado para que aquele ambiente? Nesse ambiente, então, você precisa criar uma atmosfera yin ou yang. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Vamos em frente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve aí no canal. Curte o vídeo, compartilha com os seus amigos, enfim. Se ficou alguma dúvida também ou quiser fazer algum comentário, faz aí uma pergunta. A gente tenta responder da melhor maneira possível. Agora, vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.